Olá, meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar aqui sobre um assunto que é muito importante para nós cristãos, para a formação da nossa consciência cristã. Jesus foi morto na cruz, mas ele foi morto pelos seus ensinamentos, como dizem alguns. Ele foi morto pela força do braço dos legionários romanos, ou Jesus morreu porque ele assim planejou desde a fundação do mundo. Será que Jesus, Deus Pai e Deus Filho, planejaram essa obra redentora desde o começo do mundo? Sim, a morte de Jesus Cristo foi uma morte por entrega de amor em nosso favor, cumprindo assim o que está disposto no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4, 5, versículo 7. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. A dor que estava sobre ele é a dor que cada um de nós deveria sentir. Ele se fez sacrifício perfeito, ele se fez holocausto por nós. Vamos ver umas 4 passagens que provam de maneira insofismável a morte voluntária de Jesus. Jesus não foi levado à força para a cruz do Calvário, ele foi conduzido porque ele assim planejou como obra de resgate perfeita desde a fundação do mundo. Vamos ver as passagens que nós temos aqui. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, o próprio Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E entregar a sua vida em resgate de muitos. Quando ele entregou a sua vida em nosso resgate, ele levou consigo, na sua morte, os nossos pecados. E quando ele se fez ressurreto, os nossos pecados foram esquecidos, como se diz, foram abolidos, foram eliminados. Então, na morte e ressurreição de Jesus, nós somos justificados. Por isso, Jesus é o justo e justificador para todos aqueles que nele creem. Esse é o primeiro exemplo. Temos aqui um outro exemplo. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Dos versículos 51 a 54. O que Jesus diz? Vamos ver o que diz o texto. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, Malcom, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos aqueles que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais do que 12 legiões de anjos? Jesus estava blefando? Ou será que Jesus estava articulando alguma coisa? Ou estava com alguma evasiva? Não. Jesus jamais mentiu. O Filho de Deus disse: eu estou sendo preso, mas eu posso ser livre dessa prisão e de todo esse martírio que está à minha espera, porque eu tenho, por ordem de meu Pai, 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação difícil, desse sacrifício. Mas Jesus alguma vez fez uso dessas 12 legiões de anjos? Não, ele não fez porque ele assim desejou não fazer. E
ser levado ao matadouro, à cruz do Calvário, para nos salvar. E ele responde no versículo 54 algo muito importante. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? O que deve suceder? Suceder que ele, Jesus, para cumprimento das Escrituras, portanto, para cumprimento do plano perfeito de salvação, no caso elaborado por ele e por Deus Pai, é que ele fosse preso, fosse martirizado, fosse morto e fosse ressurreto ao terceiro dia. Porque nós sabemos, eu já disse, na sua morte e na sua ressurreição, nós fomos justificados. Então, mais uma prova aqui de que Jesus foi morto, não pela força do braço dos homens, mas porque ele assim desejou, porque ele tinha à sua disposição mais do que 12 legiões de anjos e não acionou essas 12 legiões de anjos. No mesmo Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 16 aquele diálogo interessante de Jesus com os seus discípulos, e estava presente Pedro. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 23. O que diz o texto? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Era necessário, não era conveniente, não era uma, digamos, hipótese, uma possibilidade, era uma necessidade. Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus ele estava partindo para Jerusalém. Ele disse isso aos seus discípulos: eu vou para ser rejeitado, para ser preso, para ser maltratado, morto e ressurreto ao terceiro dia. E ele não estava com nenhuma evasiva, ele estava se dirigindo a Jerusalém. E disse isso aos seus discípulos. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro dando um demonstrativo de amor fraternal, né? Eu acho que qualquer um de nós diria a mesma coisa, só que Jesus não agradeceu por esse amor fraternal, ele criticou Pedro por esse amor. No versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Pedro, tu tens por mim um grande amor fraternal, então tu entendes bem das coisas humanas, mas não entendes dos propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus Pai e meu propósito também? É que eu seja preso, seja morto e seja ressurreto ao terceiro dia. Assim, Pedro, cogitas das coisas dos homens, que é tentar preservar a minha vida. Mas eu e meu Pai cogitamos que eu seja levado, morto, sacrificado, e para que vocês tenham a vida eterna. Então, mais uma passagem que mostra a morte voluntária de Jesus por entrega de amor. É a parte mais linda de todo o cristianismo. É a parte crucial. Sem essa morte e sem essa ressurreição, especialmente a morte e ressurreição, não existe cristianismo. Não existe cristianismo. E Jesus nunca foi morto pelos seus ensinamentos, como dizem muitos. Jesus foi morto
porque ele assim desejou, para que ele fosse o holocausto perfeito em nosso favor, para que ele morresse em propiciação pelos nossos pecados. E a última passagem que nós temos, a quarta passagem, essa também muito interessante, no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 15, do versículo 15 ao versículo 18. O que diz o texto? Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E dou a minha vida pelas ovelhas. Já temos aí um prenúncio muito bom. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Isso depois os seus discípulos e os apóstolos fariam, que era disseminar a fé cristã por toda a Ásia Menor e depois por todo o mundo, como fazem hoje os missionários. O 17 e o 18 são muito bons, são muito contundentes. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus, o Filho de Deus, afirma: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Morte e ressurreição. Morte por entrega e ressurreição para eliminação de nossos pecados. E no 18, ninguém a tira de mim. Jesus afirma: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Como afirmativa dessa, não há quem possa negar a morte por amor, a morte voluntária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho autoridade para a entregar, ou seja, tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Amém? Vimos então 4 passagens aqui com a participação de Jesus, em que ele mesmo confirma que a sua morte foi por entrega voluntária. Chama-se morte sacrificial, holocausto perfeito. Chama-se isso morte substitutiva. E nessa morte e nessa ressurreição, nessa morte voluntária e nessa ressurreição, nós temos a base da fé cristã. Que Deus abençoe você, medite nessas passagens, porque elas são muito, muito importantes para a compreensão da fé cristã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.